Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para nós é um prazer tê-lo aqui com a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um braço do anticristo, que é os Illuminati. Tá? Essa sociedade secreta tem se alastrado pelo mundo todo. Para quem não sabe, o mundo hoje está sob esse controle dessas famílias poderosas. Mas essas famílias também estão sendo controladas por um poder invisível, o poder da mão invisível. E vamos falar oportunamente em qualquer momento desse aqui nessa plataforma. E antes de nós iniciarmos a nossa discussão, eu vou passar aqui a nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os Illuminati, que são um braço do anticristo, para quem não sabe. Tá? O anticristo está aí vivendo, está andando em meio à população mundial. Não é um poder que viveu no passado, que deixou de existir, e um poder que virá no futuro. Ele já está presente aqui desde o ano 538, quando teve a sua supremacia de controle sobre a humanidade. E usa um dos seus braços. Algumas pessoas acham que não importa quem esteja na presidência da República ou quem esteja no controle de um governo estadual, de um governo municipal, enfim. Mas a verdade, isso importa e bastante. Por exemplo, nós temos um filme, que é uma série da Netflix, chamado The Blacklist, a lista negra. Eu vou passar para vocês um momento em que um dos personagens principais, fala a respeito, está em inglês, mas logo depois eu digo o que é que ele estava dizendo. Então preste atenção sobre esta fala aí, que é bastante interessante e que envolve o governo dos Estados Unidos da América. Who occupies that house? It doesn't. Multinational corporations and criminals run the world. Como vocês puderam observar aí, o ator principal, né, um dos atores dessa série aí, ele fala que as pessoas importam quem se assenta sobre a cadeira presidencial da Casa Branca. Né? Mas ele diz, na verdade, quem governa são os conglomerados, as multinacionais de criminosos. São eles que controlam, são eles que dizem quem se assenta na cadeira presidencial. Então, é um ledo engano pensar que fulano de tal agora é melhor do que o anterior. Todos têm uma agenda a cumprir. Aqui no Brasil não é diferente. Só que este poder, esta mão invisível, que opera através dos Illuminati, e vou mostrar daqui a pouco a pirâmide de poder, essa cadeia de comando, não é? Essa grade de controle, que age sobre o mundo todo, sobretudo no aspecto financeiro, manda e desmanda, coloca presidente e destitui presidente. Tá? Onde tiver um poder ditatorial, esta mão invisível também está controlando. Tudo para o seu benefício. Então a gente precisa compreender isso melhor, tá? Para nós não assumirmos partidos e começarmos a agredir uns aos outros, porque nós às vezes não queremos ouvir a opinião contrária, porque infelizmente o brasileiro, que segundo as pesquisas demonstram, né, a nossa juventude tem caído de produção intelectual. Tem até um artigo numa revista super interessante aí, já há alguns anos, e que traz um artigo que diz que a população está ficando mais burra, ou seja, não está aprendendo, não está se desenvolvendo intelectualmente falando. E com isso, na verdade, é muito positivo para aqueles que governam e controlam, porque estarão sempre no poder ditando as ordens. Mas eu gostaria que vocês parassem um pouco, porque o nosso presidente falou isso. Eu vou passar para vocês esse vídeo. Ele diz o que é que realmente estava acontecendo, não é? O que aconteceu.
As grandes operações da PF no passado foram em cima de estatais ou de empreiteiros que faziam obras e arrancavam recursos via bancos oficiais, em especial o BNDES. Poderosos se levantaram contra mim. E é uma realidade, é uma verdade. Eu estou lutando contra um sistema, contra o establishment. Como vocês puderam observar, ele disse em alto bom som que estava lutando contra o sistema, contra o establishment. Tá? Então aí a gente já observa que há um poder por trás controlando o destino do nosso país, das nossas vidas em sociedade. E cada dia que passa, com esta pandemia que houve aí, com o Covid-19, eu não tenho medo de dizer, porque as pessoas dizem, não vou falar o nome aqui porque a gente vai ficar censurado no YouTube, etc. O que possa censurar à vontade, mas vocês precisam saber que esta pandemia, esta epidemia com nível global, né, fora planejado, e se tem prova bastante disso nos livros, nas publicações. Tá? A gente sabe que há uma máfia nesse país, no mundo como um todo, não é privilégio só de nós brasileiros, não. Então o sistema é bruto, e o sistema age através dos Illuminati, né? De pelo menos 13 famílias potencialmente ricas que controlam praticamente a riqueza de todo o mundo. Eles funcionam como tesoureiro do anticristo. E nós vamos descobrir quem é o anticristo em um vídeo que eu vou postar aqui. Vou tratar só basicamente quem é o anticristo e o que esse número 666 significa. Há pessoas que estão atribuindo o 666 ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, como as pessoas fazem interpretações equivocadas e errôneas fora do seu legítimo contexto. Então, queridos, há um sistema que governa. E esse sistema cria pânico onde quer que ele ache que seja interessante para ter o controle da massa, o controle da população. Eu vou mostrar aqui um vídeo, né, dois pelo menos, do Boy 7, tá? Um filme, vocês podem pesquisar aí, tá? No YouTube, em outros canais aí na internet, o Boy 7, em que existe ali um enredo que mostra que o próprio governo, os agentes, criam um terror dentro do próprio governo, dentro das próprias instituições governamentais, né, para dizer que foram terroristas, para criar na população o terror, o medo e o receio pela sua liberdade, tá, e pela sua segurança. Então se entregam ao controle do governo, como está acontecendo hoje aqui. As pessoas são pressionadas, né, a entrar em suas casas, a usarem máscara, a usarem álcool gel, que é a prova científica de que nada disso funciona. Tá? E eu vou mostrar agora esse vídeo do Boy 7. Então preste atenção no discurso de dois rapazes, né, que logo depois da fala de alguns personagens, eles dizem a razão de acontecer o terror, né, e de colocar pânico na população. Então preste atenção. Caos e controle resultante. O que o senhor achou da explosão? Espetacular e eficaz. Mas já dissemos, sem vítimas. Bom, Sabe, aquele sujeito era pai de 2 crianças. Sua garganta foi cortada. Eu quero tudo executado com total perfeição. É isso a que me refiro por completo, está claro? Sr. Sassen, posso lhe mostrar uma coisa? Os Masters explodiram o edifício do governo. É pra lá que estavam indo. Por que o Sassen explodiria o seu próprio edifício? O que o Sassen quer? Segurança. Controle. Leis mais rigorosas para nos monitorar. Mas essas leis não são implementadas sem o apoio da população. Como vocês podem ver, tudo é para vigiar, para controlar. Com esta pandemia do Covid-19, né, eles arrumaram aí uma forma estratégica, porque esse povo são intelectuais, não são quaisquer pessoas, não. Eles têm bastante inteligência e sabem como partir para o ataque para controlar as massas, tá certo? Então, a gente observa aí que a vigilância tem sido grande, inclusive nesse período de pandemia.
eles puderam, com softwares sofisticados, rastrear e localizar onde que as massas se adensavam em determinada parte, região, de determinada cidade, determinado estado. Ou seja, isso é a Operação Horus. Tá? Para quem não sabe, Horus é aquele olho que tudo vê, que faz parte do emblema, do símbolo da maçonaria. Então, os Illuminati também são maçons. Tá? Então, o anticristo opera sobre várias plataformas. Tá? Então, opera pelos Illuminati, pela maçonaria e por outros caminhos também, que a gente depois, num momento propício, a gente vai entender isso. Então, hoje, as pessoas estão apavoradas. Quem vai lucrar com isso bastante hoje vai ser a indústria farmacêutica, os médicos, porque muitas pessoas com depressão, com problemas, não serão poucos, tá, atingidos, entende? Então, isso é interessante. Um outro filme é o filme 13, tá? Filme 13. Traz também, nos bastidores, uma grande conspiração contra a liberdade das pessoas. Então, a imagem não está muito boa, está um pouco congelando, mas dá para entender a coisa como se processa hoje. Então vamos observar que o próprio Hollywood, os próprios filmes de Hollywood estão nos dizendo, tá, as coisas que realmente estão acontecendo e que devem acontecer e como vão acontecer, para mobilizar a opinião pública. Então observe. É a nossa causa. Agora sabe o que tem de ser feito. Sim, senhor. Sabíamos que éramos descartáveis. Ninguém é maior do que a causa. Baixas de guerra, um mal necessário. As pessoas só reagem ao terrorismo se puser medo em seus corações. Elas fazem qualquer coisa por proteger. Se orgulhar. Como vocês puderam observar, né, vai do alto escalão, porque os Illuminati têm os seus representantes em todas as instâncias da sociedade. Tá? Então ele tem os seus na educação, na segurança, na saúde, no nosso parlamento, nos nossos tribunais, tá? No Ministério Público. Há vídeos diversos deles mostrando o conluio entre Ministério Público, entre juízes, tá? Desembargadores, ministros, como fora testemunhado recentemente com o ministro aqui, o ex-ministro da Justiça, né, em conluio com o próprio Ministério Público, criando provas e orientando como as investigações deveriam ser feitas. Isso não é vivermos num Estado democrático de direito. Tá? A democracia existe, queridos, no papel, mas na prática essa democracia está muito longe de ser uma realidade, está muito longe de ser implementada. Então, a gente já observa, nesse meio do caminho, o que é que se vem por aí. Porque, na verdade, os Illuminatis, eles sempre desejaram, desde 1913, que isso já vem adquirindo corpo, não é? Para ter uma ordem mundial, uma nova ordem mundial. Tá? E essa nova ordem mundial também vai ser agregada ao sistema de saúde. Ou seja, a nossa liberdade está sendo comprometida. As pessoas foram impedidas, por exemplo, de irem até determinados locais, terem acesso a outras cidades, terem acesso à praia, como foi aqui no caso do estado de Alagoas. Tá? Eles criaram um decreto, cercearam o direito de você ir e vir para determinados lugares. Né? Deram poder demais a esses governantes, criando inclusive normas que limitavam a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver. Vou colocar um outro vídeo que foi do ex-ministro da Saúde. Ele fala aqui, né, desta nova ordem mundial e dessas negociações, né, para as quais o Brasil deveria ou deve estar preparado. Então, observe que ele fala exatamente desse tópico, que é o tópico central dos Illuminati, de uma nova ordem mundial. Desafiador. Como o Brasil vai sentar na mesa de negociação da nova ordem mundial de saúde?
É um passo difícil. O século XXI vai ser dividido em antes e após o coronavírus. Todas as economias vão sofrer, a nossa vai sofrer. E muito nos preocupa a segunda onda, o pós-Covid. Como vocês puderam observar, está aí, não é? Muito claro para que se viu esta pandemia que alcançou o mundo todo. Essa não é uma realidade apenas do Brasil. As implementações serão mais fortes ainda. Nós jamais viveremos uma normalidade de vida, pelo contrário. Nós estaremos sempre sendo vigiados, hoje pela tecnologia que nós temos, inclusive aí pelos celulares. Ninguém possa imaginar que os nossos telefones não estão sendo escutados por estas autoridades para saber do que a gente está falando na verdade. E finalizando aqui, eu vou mostrar para vocês a pirâmide de poder e como é que ela funciona, a posição de cada um nesta pirâmide. Observe. Aqui está, queridos, esta pirâmide do poder. Aqui está a grade de controle. Quando nós nascemos ou vamos à escola, conseguimos um trabalho, pagamos os impostos, adquirimos dívidas, e o intuito da pandemia foi exatamente esse: levantar e aumentar mais o endividamento da população, tá? E esse ciclo, ele começa a crescer cada dia mais, nos tornando escravos da dívida. É aqui onde está a grande massa, a população. E essa população, para ser controlada, não é? Eles usam exatamente os mecanismos de controle, tá? Usam os bancos para emprestarem dinheiros e criar uma dívida que você não consegue pagar, porque é juros sobre juros. Eles têm também esse controle através do sistema de inteligência, o sistema militar, para controlar a população. Além disso, eles mesmos são responsáveis por muitas dessas tsunamis, essas secas em vários lugares, porque eles têm equipamentos, e um deles é um sistema chamado HAARP, que cria exatamente por um sistema eletromagnético essas situações de mudanças climáticas no nosso mundo. E depois vem com aquela outra linguagem dizendo que está fazendo de tudo para proteger o nosso planeta. Na verdade, isso é um ledo engano acreditarmos exatamente nisso. Outra questão é que ele usa a política, que está infiltrada nas religiões sobretudo, tá? Nos governos, na educação e na mídia. Ele tem todos os seus representantes em todas essas instâncias e instituições do nosso país e do mundo afora. Ninguém pense, ninguém imagine que tudo isso aí não foi agendado, não foi planejado de maneira detalhada e meticulosa. Claro que foi. Tá? Na educação, para vocês terem uma ideia, há a doutrinação. Tá? Criou-se inclusive conselhos estaduais, conselhos federais, conselhos nacionais de educação, com o objetivo de canalizar uma educação que não liberta os nossos jovens, que não esclarece, que não os torna pessoas críticas, capazes de conhecer a realidade por si só. Esse é um grave problema da nossa educação brasileira. Tá? Eles dão os moldes com os livros que custam milhares e milhares de reais, milhões e milhões de reais. Né? Para quê? Com um propósito. Esse gasto é canalizado exatamente para impedir que esses jovens adquiram uma literatura que seja de qualidade. Eles impedem, inclusive, que os nossos jovens não aprendam outros idiomas, porque isso os tornaria capazes para conhecer a realidade do mundo afora, tá? De uma literatura com maior responsabilidade. Inclusive a mídia, que é um dos braços também desse sistema impiedoso, que tenta moldar a opinião pública, né? Quando criou aquele terror, e que está criando aquele terror, dizendo a quantidade de mortos por Covid-19, enfim, quando se ninguém mais morresse de outra coisa nesse país ou no mundo. Se você fizer uma pesquisa hoje, e existem sites oficiais para isso, vocês vão descobrir aí na internet
que a quantidade de mortos, mesmo por Covid-19, não superou as mortes de pneumonia, problema respiratório, problema cardíaco, problemas de câncer, enfim, na população alagoana, na população brasileira, na população mundial. Se você fizer uma pesquisa, vai perceber, não é, como esses tentáculos desse povo gigante têm alcançado todas as instituições mundiais, instituições do nosso país. Essa administração de elite que é oculta, né? Ela nunca aparece, quem aparece são os governantes, são os políticos e outros mais que se prestam a fazer esse trabalho desastroso de tirar o direito das pessoas. E aí, essa elite, ela se manifesta de maneira exterior por todas as classes sociais. Não é? E o que é que a população escrava é? Nós que estamos aqui na base dessa pirâmide, nós somos, na verdade, os ativos, nós somos os recursos, porque todos que eles criaram, eles têm o controle para que nós possamos consumir mais ainda, e a gente fique na dependência total desse pessoal aí, que controla a indústria automobilística, a indústria petrolífera, a indústria de limpeza, farmacêutica, enfim, o que você puder imaginar, infiltrado em todos os partidos políticos, em todas as instâncias financeiras como o FMI, o Banco Mundial, né? Os bancos centrais espalhados por todo o mundo. Ou seja, eles têm o controle de tudo. E para moldar a população ao seu bel prazer, a sua maneira de ser, para introduzir uma ordem mundial internacional, eles apelam para tudo, inclusive reduzir a população mundial. Tá? E aí vocês veem que os médicos não curam doenças, eles só dão paliativos. Porque a indústria alimentícia hoje, com esses alimentos industrializados, só causam doenças. Só gera um problema de saúde, para entregar a um problema impiedoso da máfia da medicina, que, infelizmente, na sua grande maioria, só escraviza as pessoas e tiram o pouco que elas já têm, se tornando cada dia mais doentes. Pode ter certeza que muitos que morreram com essa virulência aí, desse vírus do Covid-19, morreram mais por erros médicos do que mesmo pela patologia. Então a gente tem esse controle aí do poder da mão invisível, que controla as massas, não importa o que eles façam, porque eles dizem que os fins justificam os meios. Bem, meus queridos, esta é uma plena reflexão rápida que eu fiz aqui, pensando que você possa se interessar e que possa pesquisar mais a fundo, procurando entender melhor aquilo que está por trás dos bastidores, o backstage, tá? Procurem saber, se informe. Se tiver alguma coisa que possa acrescentar a essa breve exposição, fique à vontade aí e nos encontraremos no próximo vídeo. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho dos alertas, tá? E compartilhar este vídeo. Eu agradeço e até uma nova oportunidade.